Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal. E dessa vez vamos para o papo de som número 4. Como prometido, vou falar para vocês sobre a relação entre tamanho e quantidade de alto-falantes. Tá? Bom, pelo que vocês têm aprendido aí nos vídeos da série Papo de Som, eu acho que esse vídeo ele nem é tão necessário assim, porque vocês poderiam tirar essa conclusão por vocês mesmos. Uma vez que eu já expliquei que som é o puro deslocamento de ar na frequência correta. Quanto mais deslocamento de ar, maior é o volume. Né? Como o pessoal reagiu de forma positiva ao vídeo anterior, mostrando interesse nesse tema, resolvi fazer, de fato, eu também tinha prometido, então aí vai. Bom, o que vale mais, né? Um subwoofer de 12 ou 2 de 10? Olha, eu iria de 2 de 10. Tá? Por quê? Porque se você pegar, fazer o cálculo do, da área do cone, né, e conseguir calcular o volume de ar que ele desloca quando ele está no deslocamento máximo ali, né? Você vai ver que quando você tem, por exemplo, dois alto-falantes de 10, você desloca muito mais do que um alto-falante de 12. Muito mais. E não necessariamente você vai usar toda aquela energia que você usaria para deslocar a mesma quantidade de ar com um alto-falante de 15, por exemplo. Tá? Então, quando você utiliza mais de um alto-falante, você acaba se tornando mais econômico na questão do gasto de energia por deslocamento de ar. Vale mais a pena você ter vários alto-falantes do que você ter um grandão. Né? Então, quais são as desvantagens de você utilizar múltiplos alto-falantes? Nem tudo são flores. Quando você utiliza múltiplos alto-falantes, né, vamos dizer, múltiplos alto-falantes que eu digo aqui nesse exemplo, são para a reprodução de uma frequência em específico. Então vamos dizer que você use mais de um alto-falante para a função de subwoofer ou woofer, né? Ou seja, para grave. Nesse cenário você tem que tomar muito cuidado, porque os dois alto-falantes eles devem ser iguais, tá? Devem estar montados em caixas iguais e devem estar posicionados de forma a que as ondas não batam no meio, porque as ondas sonoras elas são como ondas na água, né? Elas se propagam no ar de uma maneira linear, partindo do alto-falante. Então você pode fazer uma previsão de onde elas vão se encontrar. E quando duas ondas se encontram, elas distorcem. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, né? No posicionamento dos alto-falantes, para que você tenha o cruzamento dessas ondas onde lhe é conveniente. Tá? O ideal é que as ondas cheguem nos seus ouvidos sem se cruzar, né? Ou com o menor cruzamento possível. Às vezes isso é impossível, principalmente quando a gente coloca alto-falantes lá na mala, né? Mas se você puder fazer um estudo um pouco mais aprofundado nisso, você pode usar até 4 alto-falantes sem que um influencie o outro. Outro ponto negativo do uso de múltiplos alto-falantes
é que você tem que tomar o dobro de cuidado com a polarização desses alto-falantes. Quando você usa um alto-falante só, subwoofer, tanto faz se você liga ele positivo ou negativo, invertido na bobina, não interessa, porque teoricamente só ele vai reproduzir aquelas frequências graves, né? Aquelas baixas frequências. Então, ele não vai influenciar se o teu crossover estiver legal, bacaninha, com corte de frequência bacana. Ele não vai influenciar em nada se tiver positivo ou negativo ali nas bobinas, enfim. Agora, se você tem mais de um alto-falante, os dois tem que estar, dependendo da montagem, tem que estar com a ligação correta. Por exemplo, se você coloca um alto-falante de frente para o outro, tá? É, e você colocar os dois ligados iguais, então positivo e negativo, você vai ter uma anulação das ondas, tá? Porque no momento em que um jogar onda, o outro vai jogar onda, as duas ondas vão se encontrar no meio e vão se anular, tá? É, eu acho que é isso. É, então, assim, depende muito da tua ligação. Quando você utiliza múltiplos alto-falantes, a coisa complica um pouco, porque você também tem a questão de casamento de impedância, né, que nem sempre é a coisa mais fácil do mundo de você fazer. E é, a divisão de potência também, né? Então, mais você conseguindo superar essas dificuldades técnicas, o uso de múltiplos alto-falantes é bem-vindo, tá? É muito mais interessante do que você usar um alto-falante muito grande. Quando isso é aplicado à voz, né, ou seja, médios e agudos, isso se torna bem mais crítico, principalmente quando a gente fala de Twitter, porque o uso de múltiplos alto-falantes, múltiplos twitters, ele exige que você tenha um posicionamento preciso desses twitters para que você tenha a sensação de surround, né? Ou seja, que você tenha o palco sonoro e a virtualização do som. Você consiga posicionar, fechando os olhos, posicionar onde está o instrumento ou objeto que está sendo reproduzido sonoramente, vamos dizer assim. Isso é um problema quando você tem um carro como o Corsa, ou esses carros, essas porcarias desses carros nacionais, puta que pariu, é foda. Onde você não tem nem espaço para botar o Twitter. Você tem que adaptar um espaço para botar o Twitter. E aí você acaba botando na coluna. E você não tem um ajuste preciso do ângulo do Twitter em relação à tua cabeça, né? E acaba que você perde um pouco muito da sensação de palco sonoro. Existem alguns kits duas vias aí que oferecem tweeters com copinho, né? O Audiofone que agora parece que está disponibilizando, eu não sei, parece que no KS 6.2 eu acho que está vindo com copinho. Tem outros que o próprio Twitter tem um jogo, eu acho que é o kit da DAT, se eu não me engano, que tem. Enfim, mas tem que ser feito um alinhamento. E aqueles que são mais é, refinados, vamos dizer assim, para não falar outra coisa, fazem um atraso do Twitter que está mais perto da tua cabeça, do Twitter que está mais longe, para que as duas ondas cheguem exatamente no mesmo tempo. Mas para fazer isso você precisa de um processador digital, você precisa ou de um crossover com atraso, né? Então é uma coisa complicada, né? Ainda mais quando o cara teima em colocar Twitter lá atrás também, né? Twitter separado, kit duas vias
traz. Então isso pode se tornar um grande problema para você se você não souber o que você está fazendo, tá? Mas espero ter respondido a dúvida de vocês com relação ao que vale mais a pena. Se é um alto-falante grande, né, ou múltiplos alto-falantes pequenos. Vale mais a pena em termos de consumo de energia e de eficiência sonora, múltiplos alto-falantes. Tá? Monetariamente, não sei se vale. Tá? Não sei se vale. Acho que vale para quem já tem dois alto-falantes, ou, enfim, ou conseguir dois alto-falantes aí bem mais baratos do que um alto-falante grande que vai te entregar aquela potência X que você está querendo. Tá? É preciso que você faça o cálculo certinho também do SPL, tá? Entenda como funciona a dinâmica do SPL. Eu não vou explicar isso aqui de novo. Eu já disponibilizei inclusive a fórmula do SPL. Vá na internet, procure entender quando você ganha 1 decibel ali, tá? Como funciona a, o crescimento de decibel em relação à potência, tá? Dê uma pesquisada, você vai entender. É melhor do que eu ficar explicando para você. Mas em termos de deslocamento de ar, mais alto-falantes, normalmente, deslocam mais ar do que um alto-falante só. Né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, se vocês quiserem dar a opinião de vocês, né? Dar uma sugestão para o próximo papo de som, né? O próximo tema, papo de som, por favor, escrevam aí embaixo. Eu vou fazer o mais rápido possível para vocês, beleza? Se você gostou desse vídeo, clica no like. Se gostou mais ainda, não está inscrito, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!